Obrigado, senador. É um prazer estar aqui. Agradeço o convite. É um momento, eu acho que é um momento polêmico para a nossa economia, né? Acho que a economia, depois de 3 anos, ela tem tido uma recuperação muito aquém do esperado, uma recuperação mais lenta. A melhora que a gente está observando nos últimos meses, ela está vindo com 2 anos de atraso. É um quadro de uma economia que se recupera, não é um quadro de uma economia numa situação extremamente difícil, mas é um quadro de uma economia com comportamento medíocre, né? Uma economia com uma perspectiva de crescimento potencial aí na faixa de 2%, 3%, infelizmente, e que na hora que se aproxima de uma recuperação, depois de um ano fraco, como o ano anterior, uma pequena recuperação esse ano e a pressão inflacionária ela se manifesta. Então é um momento difícil, né? Na verdade, esse momento vem desde do fim da década passada. Quer dizer, durante o governo Lula, sobretudo até 2008, a economia brasileira apresentou um crescimento 1 ponto percentual acima do que na década de 90. Quer dizer, teve uma melhora importante da década passada, com crescimento, e esse crescimento deveu-se, sobretudo, a ganhos de produtividade. Quando a gente analisa por que a economia brasileira cresceu mais na década de 2000 do que na década de 90, o capital não contribui mais, o investimento não contribui mais, o trabalho não contribui mais. O que contribuiu foi produtividade. A produtividade total da nossa economia cresceu 1 ponto a mais por ano ao longo da década passada. E, infelizmente, esse ganho de produtividade deixou de ocorrer a partir de 2009 e 2010. Quer dizer, desde então, a produtividade da economia vem crescendo a taxas decrescentes, e os setores que tinham sido até então mais dinâmicos, serviços, comércio, ou deixaram de ser. Quem ainda continua dinâmico é o agronegócio. Então, de 2010 para cá, o agronegócio continua com bom dinamismo. Serviços e comércio, que foram os mais dinâmicos na década passada, vem perdendo, e a produtividade vem crescendo a taxas cadentes, cada vez menores. E com um detalhe, quem emprega no Brasil é serviços, serviços, comércio, são os setores responsáveis por 70% do emprego no Brasil. Então, esse forte crescimento dessa atividade na década passada foi que sustentaram o emprego, mas a produtividade vem crescendo a taxas cada vez menores em setores. A indústria vem num momento difícil, desde meados da década passada. Ela tem apresentado uma recuperação tardia, uma recuperação que tem frustrado as expectativas. A recuperação, os dados do mês passado foram dados favoráveis, a ver se os dados continuam favoráveis nos próximos meses, mas tudo indica de uma recuperação. Mas, de novo, uma recuperação com um crescimento em torno de 2,5%. Quer dizer, um crescimento melhor que o ano passado, bem melhor que o ano passado, mas que ano passado foi uma economia quase parada, esse ano um crescimento medíocre. E, infelizmente, as perspectivas para os próximos anos, e essa eu acho que é o que mais preocupa, não são melhores. Quer dizer, não se trata de uma questão conjuntural, um crescimento fraco este ano e uma possível recuperação mais forte nos anos à frente. Quer dizer, os indicadores de produtividade da nossa economia são frágeis e eles não parecem indicar uma capacidade de retomada de crescimento sustentável, 4,5% ao ano durante longos anos. Podemos ter um ano um pouco melhor, anos um pouco pior, não há nenhum grande problema à frente, mas também não há nenhum grande cenário à frente. É uma economia que se retorna a ser mais medíocre, com mais imperfeições, mais distorções. E qual é a razão dessa piora da economia? O cenário externo é sempre uma desculpa conveniente. Infelizmente, no caso do Brasil, parece ser mais desculpa do que conveniente. Quer dizer, a América Latina, ela tem claramente 3 blocos de países com escolhas distintas. Países que não são muito diferentes, países de renda média, países que foram beneficiados pelo choque externo da segunda metade da década passada. Alguns países escolheram políticas mais liberalizantes, com maior atenção a boas reformas adicionais, a uma macroeconomia garantindo maior estabilidade, maior rigidez no combate à inflação, maior equilíbrio fiscal. Chile, Peru, Colômbia e agora o México.
que começa a fazer reformas microeconômicas na área da defesa da concorrência, que sempre foi o grande desafio da economia mexicana. O novo governo começa a fazer o que os governos anteriores não fizeram. Essas economias estão crescendo a 4% ao ano, 5% ao ano, com crise externa. E certamente países como Chile, Colômbia, Chile, sobretudo, depende muito mais, o Peru, das contas externas, do cenário externo, do que o Brasil. E, no entanto, estão num ritmo de crescimento sustentável. Sofreram com a crise, mas sofreram com 4%, 5% de crescimento ao ano. Um sofrimento bem menor do que a nossa economia tem atravessado nos últimos anos. E com inflação baixa, inflação menor que a brasileira. Nós vivemos um quadro de crescimento potencial menor, 2%, 3%, talvez um pouco mais, e pressão inflacionária maior, e a inflação, sobretudo, nos grupos de menor renda. A inflação deve dar uma arrefecida no curto prazo, mas a perspectiva de médio prazo é de uma economia com maiores dificuldades. De novo, não se trata, é preciso aqui um pouco de cuidado para não imaginar que um grande cenário muito negativo. Eu acho que o termo que melhor descreve a nossa economia, de fato, é uma economia medíocre, né, nos seus fundamentos macroeconômicos. E aqui eu tenho um pouco a impressão que há algumas escolhas e uma certa ansiedade com as dificuldades que a nossa economia teve 2007, 2008, acabaram levando a ações e a políticas que intencionavam fortalecer o crescimento, mas acabaram por enfraquecê-lo. Como eu disse, tem 3 blocos de países da América Latina, alguns países com políticas mais conservadoras do ponto de vista fiscal e monetária, uma agenda institucional de grande produtividade, e estão crescendo, apesar de sofrerem com choque externo. Alguns países fizeram a aposta inversa. Países que fizeram a aposta por uma forte intervenção na economia, medidas discricionárias, proteção, cerceamento das liberdades. Venezuela, Argentina, e economias que foram muito beneficiadas pelo choque externo, mais ainda do que os outros países, né? Poucos países foram tão beneficiados pelo choque externo da última década quanto a Argentina. E, no entanto, as dificuldades com inflação elevada e baixo crescimento. O Brasil é um país que está no meio do caminho, né? O Brasil é um país que tem uma institucionalidade muito mais sólida, né? Que construiu uma reputação de um Banco Central com uma relativa autonomia na prática, um país de instituições que garantem muito mais uma governança melhor da política pública, e acho que essa qualidade institucional do país tem preservado um caminho bastante distante do que a gente observa em Argentina, Venezuela, Equador. Mas, infelizmente, também distante dos países de melhor governança, de melhor política. Quer dizer, a impressão que se tem é que, com a preocupação com a crise, a preocupação com a desaceleração, levou, primeiro, a uma política fiscal mais folgada, para estimular alguns setores da economia, um aumento da tolerância com a pequena inflação a maior, e uma série de medidas de intervenção localizada, de estímulos localizados, que resgatam um pouco a tradicional abordagem desenvolvimentista do Brasil, em que crescimento não é produtividade, crescimento é estímulo à demanda, crescimento é estímulo ao crescimento, crescimento é a introdução de proteção a setores escolhidos. Então, são escolhidos setores a serem beneficiados, setores que vão receber benefícios fiscais, setores que terão proteção do comércio externo, setores que receberão crédito subsidiado, e essa escolha se traduz em benefícios privados, visando com esses benefícios estimular o crescimento. Esse foi o Brasil, por exemplo, do segundo PND do governo Geisel, né, que tem como contrapartida um menor equilíbrio fiscal. De novo, estamos distantes daquele período, temos uma inflação muito menor que naquele período, temos muito melhor equilíbrio, controle da inflação, controle das contas públicas. O Brasil, quando se olha ao longo das décadas, está muito melhor hoje do que já esteve no passado, mas num momento mais frágil. É preciso dar a ponderação ideal, quer dizer, não é uma volta ao passado mais longínquo, mas também não é o que tivemos na década passada. As medidas de estímulo, por mais bem intencionadas que sejam, elas com frequência fragilizam a economia a longo prazo. Proteção a um setor significa desproteção a outro setor.
Proteção no setor de insumos, por exemplo, significa que setores à frente da cadeia produtiva pagarão mais caro pelos seus insumos e eles serão desprotegidos. Né? Mudanças tributárias discricionárias geram imperfeições no ambiente econômico e reduzem a produtividade. Muitas vezes, medidas bem intencionadas, como medidas de conteúdo nacional, que desejam gerar emprego e gerar renda, acabam por reduzir o emprego e a renda. Quer dizer, o emprego, a alocação de recursos muito maior para proteger alguns setores pode levar à redução dos recursos disponíveis para os outros setores mais eficientes. Conceder recursos a setores com menor produtividade significa reduzir a taxa de crescimento da economia. E, infelizmente, as medidas discricionárias, as medidas de intervenção localizada, elas procuram proteger os menos eficientes em detrimento dos mais eficientes. E isso reduz a produtividade, isso reduz a capacidade de crescimento da economia. Mais uma vez, acredito que são no intuito de auxiliar e estimular o crescimento da economia, acabamos fragilizando a economia. Mas, de novo, é uma economia mais frágil, uma economia de crescimento sustentável menor, mas é uma economia que cresce. É uma economia de crescimento de 2%, é uma inflação maior, mas é uma inflação de 6,5%. Quer dizer, é preciso dar a dimensão correta do momento de dificuldade que a gente vive. Não acredito que seja uma dificuldade de curto prazo, não acho que é uma dificuldade séria para a economia nos próximos anos, mas não vejo também capacidade da nossa economia voltar a crescer com os fundamentos macroeconômicos e os desequilíbrios microeconômicos que nós temos, voltar a crescer de forma sustentável, acima de 4,5% ao ano. Quer dizer, esse é um pouco o quadro que vejo da economia. E a grande dúvida que fica teremos uma recuperação da indústria, né? A verificar qual é o grau dessa recuperação. Ela veio muito mais tarde do que o esperado, dada a quantidade de estímulos que o governo fez. Mas essa introdução exagerada de estímulos que são introduzidos, retirados, eles acabam gerando uma incerteza sobre o ambiente econômico que fragiliza as decisões de investimento. Então, essa mudança frequente das regras do jogo, põe IOF, tira o IOF, altera a tributação, né? Isso para o ambiente de investimento a longo prazo é deletério. A capacidade de realizar investimentos por 10, 15 anos, investimentos longos, de longa maturação, né? Com essa incerteza sobre as regras do jogo, fica fragilizada, né? Então, me parece que talvez algumas sinalizações no momento de maior estabilidade das regras do jogo, de instituições mais sólidas, de uma retomada de um equilíbrio fiscal mais firme, né? E criação de mecanismos institucionais e garantias que, de fato, deem tranquilidade, que teremos um ambiente mais estável de regras de jogo e regras mais horizontais, regras não pela pressão de um grupo específico, regras não discricionárias para beneficiar ou garantir privilégios a A ou B, mas regras uniformes, horizontais, e que, numa sociedade meritocrática, os mais eficientes possam se desenvolver e, com isso, a produtividade possa voltar a crescer. E, com a produtividade, a economia seria saudável. O risco que eu acho que existe hoje, e esse é um risco, né, é a queda da produtividade nos setores que têm sido dinâmicos até poucos anos. Serviços, comércio. Os grandes empregadores do país. O Brasil novo, tão falado da nova classe média, é o Brasil que é empregado desse setor, né? Mas a produtividade desse setor vem crescendo a taxas decrescentes. O emprego vem crescendo a taxas decrescentes nesse setor. E uma eventual contaminação futura do setor de serviços pode afetar setores importantes da classe trabalhadora, que foram os grandes beneficiários deste crescimento do emprego nos últimos 10 anos. Mas, senador, eu acho que com isso eu concluo e abro para perguntas e para o debate. Muito obrigado, professor.